Boa noite, igreja. Dando sequência essa semana aos nossos encontros diários, encontros que temos buscado a palavra de Deus e nela conforto para as nossas vidas. Espero que esse início de semana esteja sendo para todos vocês um início de semana abençoado. Depois nós vamos orar, né? Nós temos hoje um motivo de oração, de intercessão, né? Alguns já estão sabendo, ou pelo menos a maioria já está sabendo. O ex-esposo da Laís, o pai da Luísa, sofreu um acidente de moto hoje, veio a falecer. Então nós vamos orar, principalmente pela Luísa, né? Uma criança tão nova e já tendo que lidar com essas questões. Então, no momento oportuno, no final dessa transmissão, nós vamos orar pela família enlutada, vamos orar pela Laís, vamos orar pelos seus pais e principalmente pela Luísa nesse instante. Quero enfatizar também, meus irmãos, a necessidade que estamos tendo. São duas necessidades bem específicas e como outros irmãos vão entrar aí no decorrer da transmissão, nós vamos repeti-las no final. A primeira delas, a Flávia já havia compartilhado com algumas pessoas. Muitos dos que são atendidos pela nossa igreja através do projeto Recomeçar, eles estão em uma casa de acolhimento. A Luciane e algumas pessoas, né, o pastor Erickson, por exemplo, estão sempre lá dando uma palavra. Eu também estarei em alguns domingos lá com eles. E há uma necessidade muito grande de Bíblias. Estamos precisando de 11 Bíblias, letras grandes, porque muitos, né, já têm dificuldade com a leitura em função da idade. Então, nós precisamos aí fazer esse levantamento. Se você tem na sua casa e ela está sem ser usada, ou se você pode, né, contribuir financeiramente para a aquisição de pelo menos uma dessas Bíblias, então depois você nós vamos estar dando a orientação. E a outra necessidade, na próxima semana, começamos aí o mês de junho. E, novamente, temos as famílias que têm a necessidade, estão já na expectativa das cestas básicas. Lembrando aos irmãos, muitas dessas famílias já são famílias cadastradas no projeto e outras cestas básicas ficam aqui na igreja para atender, né, as pessoas conforme as necessidades vão aparecendo. Então, nós não podemos ter as cestas básicas na conta só das famílias que são atendidas pelo projeto. Então, se você puder nos abençoar, entre em contato com a Flávia, entre em contato com a gente. Se você for doar direto à cesta, damos um jeito de alguém ir buscar em sua casa. Se você quer fazer a doação em dinheiro, é só fazer o depósito lá na conta da igreja e avisar as tesoureiras que é uma doação para cestas básicas do projeto Recomeçar. Então, nós temos aí essas duas necessidades. No final da transmissão, como eu já disse, nós vamos enfatizá-las de novo e estaremos também orando, né, pela família enlutada, orando, né, por esse momento que essas pessoas estão passando por uma morte tão repentina, né, uma coisa que afeta a todos. Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo do Salmo 23. Quero agradecer, né, aos irmãos que têm nos ajudado no decorrer das semanas, nos auxiliando, pregando. Amanhã, Juan, que vai estar trazendo a palavra. E aí, quinta-feira, sexta, outras pessoas também estarão aqui, né, para abençoar a cada um dos irmãos. Então, eu já quero antecipadamente agradecer aos que aceitaram o convite para essa semana estarem nos ajudando nessas transmissões. Cada um tem sido instrumento nas mãos de Deus para trazer edificação, conhecimento da palavra e mantermos esse canal, né? Novamente, eu quero também agradecer a Deus pelas pessoas que têm trabalhado tanto, né, para as nossas transmissões, em especial o pessoal que está aí dando esse duro danado para os cultos de domingo à noite, né? Pessoal da edição, pessoal que fica gravando, pessoal lá de Libras, enfim,
a edição de tudo isso, a preparação, o zelo, o cuidado, e a cada domingo, né, nós percebemos a melhora, né, o empenho dos nossos irmãos que estão fazendo para Deus e para abençoar nossas vidas. Então, meus irmãos, muito obrigado a cada um de vocês que tem trabalhado tanto, e como já disse lá no próprio grupo, né, agradecer porque vocês têm colocado a sua capacitação, a sua formação profissional, seu talento profissional a serviço do reino. E eu só tenho que louvar a Deus por contar com vocês e vocês serem bênçãos na vida da igreja nesse momento. Pois bem, nós vamos dar o encerramento hoje, né, ao Salmo 23. Hoje vamos para os versos 5 e 6. Mas nós vamos ler o Salmo todo de novo, tá? Esse Salmo tem que ficar impregnado na nossa alma. Não é ficar só racionalmente na nossa memória, não, tá? Porque nós podemos, às vezes, decorar, mas não compreender. Nós podemos repetir este Salmo e não aplicar às nossas vidas, e não perceber as verdades, as grandes verdades espirituais que Davi compartilha conosco através desse Salmo. Então vamos novamente à leitura dele todo, mas hoje fazendo os versos 5 e 6, fechando assim, né, esses nossos 3 estudos. Para os que não estavam acompanhando antes, nós tiramos esse estudo do livro A Psiquiatria de Deus, né? Aliás, outro dia, a Gisele, né, a esposa do Rodrigo, ela me mandou no privado a cópia do livro, então tem outras edições mais atualizadas, né? E ela passou, inclusive, a fazer a releitura. Como eu disse logo lá no começo, o autor desse livro, ele trabalha nessa perspectiva psicológica, emocional. Ele trabalha o Salmo 23, trabalha as bem-aventuranças, tem mais 2 textos. Agora eu não estou com o livro aqui, né? Eu vim fazer a transmissão do gabinete, então eu não lembro de cabeça quais são os outros textos que ele trabalha. Mas ele faz uma releitura, ele faz uma aplicação que eu entendo que é tão atual, se tornou tão contextualizado para esse tempo que estamos vivendo, que a gente podia dizer, né, parece que foi escrito para agora, aplicarmos esses princípios às nossas vidas. Então vamos lá, a leitura do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que belíssimo, né, esse texto e esse encerramento. Eu não sei se você percebeu, a irmã Josaia está aqui avisando, né? Também são os 10 mandamentos que estão lá no livro. Obrigado, irmã Josaia. Você percebeu aqui que tem uma transição. A figura de Deus como pastor de ovelhas muda agora para um anfitrião, para um hospedeiro, para alguém que abre as suas portas a um peregrino. Os judeus, eles levam muito a sério a questão do hospedar. E ele assume a responsabilidade sobre quem ele hospeda. Existem, inclusive, leis específicas, né, em relação a pessoas que estão em peregrinação. Existem leis específicas sobre as pessoas que não são da nacionalidade. Então, essa figura, essa transição que a gente percebe aqui no Salmo, né, a partir do verso do 4 para o verso 5, até o verso 4 é o pastor que caminha junto com as ovelhas. Agora, a partir do verso 5, é o hospedeiro, é quem abre a sua porta para receber. E aqui dá uma intimidade muito maior. Aqui é um relacionamento muito mais próximo. Alguns críticos textuais poderiam dizer, olha só, tratou nos primeiros momentos o ser humano como um animal. Ué, mas nós somos animais racionais, mas não deixamos de pertencer a esse gênero.
Então, é uma crítica sem fundamento, uma crítica sem lógica. E eu acho muito bonito quando a gente percebe essa transição e nessa transição joga-se para essa intimidade muito maior. Então, não é o sobreviver à ameaça que está lá no verso 4, que ameaça, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então, ele sobrevive à ameaça e agora é o momento da celebração. Ele vivencia a realidade e, como eu disse, na nossa última transmissão, esse vale é um vale específico, esse é um vale real, mas ele também pode ser vales emocionais, as crises da nossa existência. E hoje em dia, como temos passado por crises? Todas elas estão ficando mais evidenciadas ainda por causa desse momento totalmente atípico, totalmente diferente que estamos passando. Então ele agora convida para a celebração. Ele é recebido na casa, ele é recebido pelo Senhor e agora é momento de celebração. Mesa posta, óleo festivo sobre a cabeça, cálice que transborda. Interessante que eu posso fazer até uma ponte para esse momento. Quando passar tudo isso, vamos ter muito que celebrar. Quando passarmos ou terminarmos de passar por este vale de pandemia, Covid-19, distanciamento social, inseguranças, crises, quando pudermos estar juntos, nós vamos celebrar sim. E não é o que nós vamos fazer? Comentei, inclusive, já há pouco tempo atrás, alguém dizendo, passando isso, nós vamos ter que ter um almoço muito farto na igreja. Nós vamos ter que estar juntos. Nós vamos ter que passar o dia juntos. Quem sabe emendando escola bíblica dominical, praticamente com o culto da noite, porque passamos pelo vale. Passamos por esse momento extremamente tenso, preocupante, angustiante, e agora somos recebidos na casa do Pai. Olha que coisa linda! Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os problemas não deixaram de existir, mas agora somos acolhidos. Sabe por quê? Porque os recursos que Deus tem são infinitamente maiores do que as situações que nós podemos viver. Os recursos que Deus disponibiliza e Ele tem sobre o seu poder e a sua autoridade não se comparam. Aquilo que Paulo, já também comentei com isso com os irmãos, Paulo dizer que essa glória futura que nos espera é infinitamente maior que essa nossa momentânea tribulação. Por que momentânea? Porque ela vai passar. E ela vai nos tornar cada vez mais fortes, mais solidários, que ela nos torne mais humanos, que ela nos torne cristãos mais comprometidos, que de fato amem a palavra, amem a igreja do Senhor, amem estar juntos e que comunhão não seja apenas um vocabulário, uma palavra do nosso vocabulário, do nosso clichê evangélico. A mensagem traduz esse verso 5 da seguinte maneira: Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. A perspectiva, a visão é a mesma. Passamos pelo vale, agora é a hora da celebração. Aqueles que antes perseguiam, aqueles antes que eram inimigos em potencial, eles agora têm que se manter à distância, porque aonde eu estou protegido. Aonde Ele me colocou, os meus pés estão em rocha firme. É Ele que continua nos sustentando, provendo todas as nossas necessidades. Nós não podemos duvidar dessa misericórdia de Deus que está aqui, inclusive, no verso de número 6. Aliás, esse verso de número 6, ele é muito interessante, Quando nós pegamos, inclusive, a palavra no hebraico que fala aí de misericórdia ou amor,
como algumas outras traduções colocam. A minha tradução, eu li aqui, amor, na maioria talvez seja lá, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. No hebraico, essa palavra me seguirão é perseguirão. É uma coisa assim contundente. Se antes eu estava sendo perseguido pelas aflições, perseguido pelo medo, perseguido pelos inimigos, agora eu serei perseguido pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Percebam que não é isenção de problemas. O salmista pede: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele diz aqui, tu me serves, na tradução à versão, tu, Deus, me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Eles não deixam de existir. As dificuldades não vão deixar de existir. Nós vamos, daqui talvez a alguns anos, vamos fazer piadas, né? Ou vamos compartilhar coisas ainda sobre a Covid, sobre isolamento, distanciamento. Talvez algumas pessoas vão manter durante ainda muito e muito tempo o álcool 70, né, lá no seu carro, disponível em casa. Alguns hábitos de higiene vão ser incorporados agora à prática. Talvez algumas pessoas durante muito tempo ainda vão continuar usando máscara, mas isso vai passar e seremos perseguidos pela bondade, pela misericórdia de Deus. Essa mesma palavra, quando ela é usada lá em Oséias, ela fala de um amor leal, de um amor firme, de um amor fiel. Ela é usada também para retratar o relacionamento entre duas pessoas e na ideia do pertencimento. Uma pertence à outra. É esse nível de amor que Deus quer ter para conosco. É esse tipo de misericórdia, de bondade que Ele quer disponibilizar a cada um de nós. Perdão. Mesmo que a gente passe no vale, nós sabemos que uma hora seremos recebidos e o Pai vai nos banquetear e vamos celebrar. Celebrar porque passamos pelo vale. Celebrar porque conseguimos pela bondade. Desculpa, meus irmãos. Esqueci de trazer água para perto de mim. É celebrar porque, independente das dificuldades, o Senhor está conosco. Relembrando o que já falamos nas transmissões anteriores, quando o salmista diz guia-me, é porque ele vai à frente. Deus não apenas aponta um caminho e diz, olha, esse é o caminho que eu quero que vocês andem. Na figura do pastor, cuidador, zeloso, protetor, ele está à frente. Ele caminha conosco. Podemos passar pelos vales. Podemos passar pelas dores mais indescritíveis. Podemos passar pelos momentos em que as nossas emoções parecem que estão à flor da pele e a gente tem aquela sensação que vai desmoronar de uma hora para outra. Esses dias, a lembrança de papai tem sido muito forte porque essa semana ele faria aniversário. E eu, inclusive, louvo a Deus porque recebi todo o apoio na época da Noêmia para ir ao Espírito Santo e passar o último aniversário lá com ele. A igreja que apoiou, compreendendo e não objetando, não colocando nenhum empecilho para que eu pudesse estar lá com o meu pai naquele aniversário no ano passado. Hoje talvez eu estaria me cobrando e muito, né? Tive a oportunidade de estar com ele no seu último aniversário em vida e não fui lá para dar um abraço, para orar, para celebrar com ele. A gente pode sim passar por alguns momentos. Vamos passar por momentos. As tempestades inevitavelmente vão se abater sobre nós. As dores, daí a Laís, a Luísa, passando por isso hoje. As dores virão. Mas nós sabemos que
teremos a nossa cabeça ungida, um óleo da alegria, a celebração, o óleo festivo. Teremos uma mesa farta, a ponto do cálice transbordar. E aí seremos perseguidos. Elas não apenas vão nos acompanhar, elas não vão apenas nos seguir. Como eu disse, no hebraico, essa palavra é perseguir, literalmente. Seremos literalmente perseguidos pela bondade e a misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nenhum de nós. Porque Deus não desiste daqueles que o amam, daqueles que o confessam como Senhor soberano das suas vidas. Ele não desiste, mesmo que duvidemos, mesmo que sejamos ovelhas rebeldes, mesmo que estejamos pondo em dúvida em alguns momentos a misericórdia dele. Mas ele, como esse Deus protetor, Deus provedor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele continua cuidando de cada um de nós. Eu quero novamente te desafiar a reler o Salmo 23. Mas reler pensando em cada frase, parando em cada vírgula. Tentando tirar deste salmo aplicações para a sua vida. Lembrando, principalmente nesse fechamento, é esse momento que essa bondade e a misericórdia de Deus não desiste de nenhum de nós. Nós temos que ter compreensão de que todas as coisas, de fato, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Só temos que ter sabedoria, discernimento, dependência de Deus para entendermos, nesse momento extremamente complexo, complicado, difícil, o que Deus quer tratar com cada um de nós. O que Deus quer fazer com a sua igreja, para, inclusive, quando isso passar, sermos de fato uma igreja relevante para essa sociedade, para esse tempo pós-pandemia. Porque eu tenho certeza, os sociólogos não vão dividir mais em modernidade e pós-modernidade. Já tem muita gente se debruçando. Como vão ser as relações sociais após a pandemia? Qual vai ser o papel da igreja pós-pandemia? A nossa humanidade está sendo colocada à prova. A nossa capacidade de reagir vem muito em função daquilo em como eu me relaciono com Deus. Voltando, reaplicando novamente o Salmo 23, os 4 primeiros versos têm uma figura extremamente bucólica, extremamente poética, de um pastor que está ali, é o que supre todas as necessidades, é o que prepara o terreno para que as ovelhas não se machuquem, possam se alimentar, se fartar, as que conduz, mesmo que por caminhos tortuosos. Então não adianta ficar reclamando do caminho, do trajeto, está doendo, está difícil, é perigoso. Não olhe o trajeto, olhe quem está te conduzindo, o bom pastor. E agora do verso 5 ao verso 6, essa belíssima transição. A transição de alguém que se torna o hospedeiro. Alguém que abre a porta e que nos protege, inclusive, dos inimigos. Alguém que não desiste de nós, a ponto de fazer com que a sua bondade e a sua misericórdia nos persigam durante todos os dias da nossa vida. E aí o salmista encerra: habitarei na casa do Senhor para sempre. Claro que na percepção de Davi, na percepção da cultura daquela época, o Senhor habitava no templo.
Nós agora somos templo do Espírito Santo, nós somos moradas do Espírito Santo. Nós sabemos que o templo pode ficar fechado, eu tenho dito isso com uma certa frequência, mas a igreja está adorando, a igreja está funcionando agora, nesse momento. A sua casa, a sua sala, o seu quarto, ou talvez o seu local de trabalho agora, nesse momento, se transformou num lugar de adoração, se transformou na igreja de Jesus. Talvez você esteja com outras pessoas agora, talvez você esteja daqui a pouco para compartilhar esta palavra com alguém. Talvez você esteja sozinho num momento extremamente difícil, mas aí aonde você está, nessa postura que você está, é a igreja de Jesus que está adorando. O templo pode estar fechado, mas a igreja não deixa de funcionar. A igreja não deixa de adorar ao Senhor, a igreja não deixa de glorificar ao nome do Senhor. Então nós estamos constantemente nessa presença, e essa presença faz toda a diferença. Eu posso ficar fazendo idas e vindas aqui no Salmo 23 e ele se completa de uma maneira tremenda. Mas eu quero novamente enfatizar essa palavra aqui da bondade, da misericórdia, perdão. Ela é traduzida também no hebraico por amor. E é um amor leal, é um amor fiel, é um amor firme. Não é um amor em que fica esperando apenas a postura do outro. Essa mesma palavra, quando ela é aplicada, por exemplo, em Oséias, é o amor que significa o relacionamento, ou enfatiza o relacionamento entre duas pessoas que compreendem que pertencem uma à outra. Nós somos do Senhor e Ele nos ama de uma maneira incondicional. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Então Deus vai estar conosco todo o tempo. E pode ter certeza, meu irmão, essa bondade, essa misericórdia ou esse amor de Deus vão te perseguir todos os dias da sua vida. Porque Ele não desiste de nenhum de nós. Nós vamos mais uma vez orar agradecendo a Deus por esse tempo. O meu desejo, a minha oração, que a releitura deste salmo seja como um bálsamo na sua vida, seja como esse óleo festivo que o Senhor derrama sobre a cabeça de cada um de nós, e que esse cálice, um cálice de alegria, de celebração, mesmo nas adversidades, seja uma realidade na sua vida. Logo no começo eu falei de duas necessidades que estamos tendo, e aí de novo eu vou contar com a bondade e a liberalidade dos irmãos. Nós estamos precisando de 11 Bíblias, 11, de preferência com letra grande. O Luciano tem ido aos domingos. Domingo passado o pastor Erickson esteve com ele lá no SEM, onde muitos moradores de rua, em situação de rua, foram acolhidos, né, nesse tempo aí de pandemia. Então, os cultos estão sendo feitos lá ao domingo, com todos os cuidados, tá, meus irmãos? Então, é lugar ao ar livre, distanciamento, todo mundo com máscara, mas sendo levado lá para eles uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra também de fé. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós temos que apenas nos disponibilizarmos. É a porta que abriu, então nós vamos entrar por esta porta. E há uma necessidade de Bíblias. Então, se você tem uma Bíblia, letra grande em casa e puder doar essa Bíblia, ou se você quiser comprar uma, tá? Você pode ou depositar na conta da igreja e avisar as tesoureiras: olha, essa é uma oferta para compra de Bíblias. Ou então você entrar em contato comigo ou com a Flávia ou o Luciano e dizer: olha, eu tenho aqui uma Bíblia, eu tenho uma oferta, eu quero que vocês comprem e podem levar essas Bíblias, tá? 11 Bíblias é o que nós estamos necessitando. A outra necessidade nossa é que na próxima semana, na próxima segunda-feira, já é junho. Então, novamente, as famílias que são atendidas pela nossa igreja estão na expectativa das cestas básicas. Então, se você puder ajudar, se organize mais uma vez essa mobilização
E, infelizmente, as situações só vão piorando em função do tempo que vai passando, tá? Então, nós não queremos atender apenas as famílias cadastradas no projeto Recomeçar. Outras famílias também têm necessidades, estão passando por dificuldades. Então, se você puder nos abençoar, né, ajudar a quem tem necessidade. Vamos ajudar quem está precisando nesse momento. E temos um pedido de oração para a igreja nesse momento. Muitos já estão sabendo, né? O ex-esposo da Laís e pai da Luísa sofreu um acidente de moto indo trabalhar hoje cedo, inclusive já foi até noticiado aí, né, nas mídias, e infelizmente ele faleceu no local do acidente. Vamos orar principalmente pela Luísa. Aquela menina é muito apegada ao pai, então vamos pedir que Deus esteja abençoando, que Deus esteja consolando o coraçãozinho da Luísa. Já tão cedo, né? Uma guerreira. Deus a abençoou, superou o câncer e agora passar por esse momento. Vamos orar, né, pela Laís, para a Laís ter muita sabedoria de Deus. Vamos orar, né, pelos nossos irmãos Adilson e Roseli, para terem sabedoria, discernimento nesse momento, para estarem ali acolhendo a neta, apoiando a sua filha nesse momento, né? Então, e a família, né, do Renan, para que Deus também esteja consolando o coração daqueles pais, daquela irmã, enfim, sustentando a família nesse momento. Fala-se tanto em morte e ela não consegue ser banalizada. Nós não temos capacidade de lidar com ela. Nós podemos, inclusive, levar flores, nós podemos cantar hinos, músicas, mas isso não diminui nunca o impacto que ela traz sobre nós. Então vamos orar pela Laís, orar pela Luísa, né? E orar pela família do Renan, que Deus esteja sustentando a cada um deles. Até, pelo menos no privado, não chegou nenhum outro pedido de oração. Então, se os irmãos quiserem depois compartilhar, para nós, amanhã, como eu já disse, vai ser o Juan. Na quarta-feira, nós vamos tentar fazer algo diferente na nossa transmissão, tá? Então, os irmãos também estejam aí atentos à transmissão de quarta-feira. Vamos prestigiar, com certeza o Juan amanhã, mais uma vez, será instrumento de Deus e vai nos abençoar, né, com a palavra que Deus com certeza já está colocando no coração dele. Mas se você tem um pedido de oração, quarta-feira nós vamos abrir um espaço para isso. Então, se você quiser colocar, vamos continuar orando, né, pela sogra da irmã Josaia, né, a mãe do irmão Júlio, enfim, aqueles irmãos que nós já estamos sabendo dos seus pedidos de oração. A Simone, seu tratamento, mas nós vamos na quarta-feira destrinchar um pouquinho mais esses pedidos. Mas hoje, em especial, né, pela Luísa, pela Laís e pela família do Renan. Vamos orar, encerrando assim esse tempo, e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado por esse tempo em torno da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Sua igreja reunida. Templo ainda fechado, as dificuldades ainda aí, uma realidade à nossa volta, mas a Tua igreja te adorando, a Tua igreja te invocando, a Tua igreja te servindo nesse instante. Aplica, Pai, a Tua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Agora, Senhor Deus, de maneira muito especial, quero te pedir o Teu consolo no coraçãozinho da Luísa. Toma, Senhor Deus, aquela criança nas Tuas mãos. Dê a Laís sabedoria para continuar conversando com a sua filha, para estar apoiando, para estar ajudando nesse momento. Usa, Senhor Deus, irmão Adilson, irmã Roseli, como avós que têm sido tão presentes na vida da Luísa, tão importantes na vida dela, também dando a eles, Pai, sabedoria e discernimento e como agir nesse momento. Visita também os familiares do Renan, que o Senhor esteja levando consolo nesse momento de perda, nesse momento de luto. Visita os enfermos da Tua igreja e todos aqueles, ó Pai, que estão precisando do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra.
Obrigado por este instante, porque podemos orar uns pelos outros. É com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Irmã Josá está dizendo aqui que a sogra dela está melhor, então vamos continuar orando por ela. Graças a Deus por isso. E mais uma vez dizendo, né, saudade muito grande de todos vocês, de podermos cultuar juntos, de estarmos juntos na casa do Senhor. E se Deus assim nos permitir, é breve, muito em breve estaremos juntos. Um abraço em todos e lembre-se, o Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. A misericórdia dele, a bondade dele, o amor dele vão nos perseguir para todo sempre. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês. Uma rica, próspera e abençoada semana para cada um de vocês. Deus os abençoe. Até breve.